Aviso importante: as mulheres estão proibidas de ler este livro. Portanto, não assista a este vídeo que é a versão audiobook. Obrigada. Leitura do livro O Jardim da Paz. Versão audiobook do autor Rabino Shalom Arush. Realização: Canal Marido de Verdade no YouTube. Leitura da segunda parte do capítulo 2. Um sistema de alto-falantes. Hashem programa completamente a mulher. Não apenas ela é o espelho do marido, como é também o alto-falante de Hashem. Hashem fala com o marido por meio da mulher. Imagine que você esteja ouvindo rádio. Você investiu em um caro aparelho de som com woofers, tweeters e estrutura de mogno. Você está escutando um programa de rádio e seus alto-falantes começam a proferir todo tipo de insulto contra você. Você ficaria com raiva do aparelho de som? Pegaria as caixas uma por uma e as arremessaria no chão? É claro que não. O apresentador do programa pode estar a milhares de quilômetros de distância. Seus alto-falantes certamente não são os responsáveis, apesar de terem emitido os sons. Vale o mesmo para a raiva, a gritaria, o desrespeito e o abuso verbal da sua mulher. Não é ela que está falando, é Hashem. Por isso, o marido precisa ouvir o que a esposa tem a dizer, mesmo quando dói. Ele não tem de ficar aborrecido com ela, assim como não deve se aborrecer com o aparelho de som. Aparelho de CD. A esposa também é como se fosse um aparelho de CD de Hashem. Ele coloca o CD que o marido precisa ouvir. Quando Hashem quer motivar o marido, a mulher diz palavras gentis e encorajadoras. Quando Hashem quer despertar o marido para ter chuva, a mulher fala palavras de insulto e raiva. Faz sentido culpar o aparelho de som por um CD ofensivo? Discutir com a esposa ou se vingar de um aparelho de som é um conceito totalmente absurdo. Em vez de lutar contra o aparelho de som de Hashem, o marido deve aguçar os ouvidos e escutar a sua mensagem, não importa o quão desagradável ela seja. Muitas vezes vemos que maridos exemplares recebem insultos da esposa. Apesar da conduta aparente do marido, Hashem conhece sua dimensão interior. Portanto, ele faz o necessário para estimular a autoavaliação e a teshuva. Às vezes a mulher reage de uma maneira que não parece refletir o comportamento do marido. Esse é um sinal claro de que Hashem, por meio da esposa, está mandando uma mensagem ao marido. Imagine que Marte seja um marido exemplar. Ele sempre vai do trabalho direto para casa e ajuda com as tarefas domésticas o máximo possível. Um dia, ele chegou a casa depois de ter feito toda a compra do Shabat, não economizou e comprou a carne e os favoritos da esposa. Ele abre a porta e bum! Ela joga uma granada em sua direção. Ele não entende o que está acontecendo. Ele fez tudo para agradá-la e agora ela está deitando a lenha com raiva e insultos. Por que ela está tão furiosa? Por que Hashem colocou um CD de fúria em sua garganta? Enquanto fazia compras, Marte ficou olhando uma mulher, contaminando seus olhos e manchando sua alma. Sua esposa não sabe o que aconteceu, mas Hashem sabe exatamente onde, quando e o que ele fez. Hashem a fez reagir daquela maneira. Ele instilou nela uma dose de raiva e nervosismo para que despertasse no marido uma busca espiritual imediata. Assim, Marte perceberia que cometeu um erro que requer teshuva imediata. Quando um homem anda pela rua e olha outras mulheres, mesmo que leve para casa uma cesta cheia de presentes, vinhos e doces, sua esposa lhe colocará para baixo. Trata-se de uma mensagem de Hashem. Você olhou para onde não devia? Vai ser bombardeado. O princípio de que a mulher é espelho, aparelho de CD e alto-falante é o principal motivo pelo qual o marido nunca deve criticar a esposa. Vamos examinar mais algumas razões. 1. Comentários são debilitantes. O Nashiman de Breslav explica que uma pessoa que não é digna de repreender outras não deve fazer críticas, principalmente com relação à própria mulher. Ele diz: mesmo que a retificação seja algo elevado, e judeu tem a obrigação de advertir o próximo quando este age erroneamente, pois está escrito: deves advertir teu vizinho, nem todos são dignos de repreender outras pessoas. O Rabi Akiva disse:
ficarei surpreso se houver alguém nesta geração que seja digno de repreender os outros. Se o Rabi Akiva disse isso sobre sua geração, de gigantes espirituais e homens santos, certamente não podemos criticar os outros na nossa geração. O Rebbe Nachman continua explicando que a crítica de uma pessoa não merecedora é ineficaz e prejudicial. É como um objeto que cheira mal. Se você não mexe, ele não exala o mau cheiro. Mas se você o movimenta, o cheiro se espalha. O mesmo ocorre com a alma. Se a alma transgrediu, uma reprimenda é como mexer e despertar suas falhas e características não corrigidas, o que resulta em um mau cheiro espiritual que a afasta de sua fonte de abundância divina. A alma prospera com aroma. Então, quando a pessoa que critica desperta o mau cheiro da alma, aquela alma fica debilitada e consequentemente é separada da abundância divina. Mas quando a pessoa que critica é digna de repreender outras pessoas, sua reprimenda desperta o aroma agradável da alma, pois a reprimenda de alguém deve estar no nível da de Moisés. Likutei Moharan 11:8. Para repreender os outros, a pessoa tem de estar no nível espiritual de Moisés. E se o Rabi Akiva disse que não havia ninguém em sua elevada geração dos Tanaim, sábios da Mishina, qualificado a criticar os outros, e o Rebbe Nachman disse o mesmo sobre a sua geração, também de gigantes espirituais como o Shozi de Lublin, o Koznitzer Magid e o Rebbe Mendele de Riminov, certamente não podemos fazer nem o menor comentário a outra pessoa, especialmente a nossa esposa. Aqueles que continuam a criticar os outros estão cometendo um grave erro. A Torá ordena que a pessoa advirta o próximo apenas se isso não o prejudicar. A verdadeira advertência existe para tirar o peso de um pecado das costas de alguém. As críticas que saem da boca de uma pessoa indigna apenas reforçam o peso do pecado, tornando uma carga ainda mais insuportável. A maioria das críticas enfraquece a pessoa e parte seu coração. Ela diz a si mesma: se eu sou tão ruim e tudo o que faço é errado, como pode haver esperança para mim? Muitos caem em desespero e desistem da luta para melhorar. Alguns até desabam e descartam o jugo da Torá e das mitzvot. Então, em vez de ajudar os outros, a pessoa que critica e repreende causa sérios danos. O Chazon Ish, de santa e abençoada memória, deu o parecer de que ninguém sabe como repreender adequadamente nesta geração e, por isso, devemos demonstrar apenas amor ao próximo. Até agora falamos sobre o homem e seu próximo. A esposa precisa ainda mais da sensibilidade, do respeito e da motivação de seu marido. Críticas e comentários são devastadores para ela. Toda a vitalidade de uma mulher depende das palavras gentis de seu marido. 2. Comentários não ajudam. Por natureza, a mulher não pode reconhecer uma falha ou um erro, mesmo quando alguém a adverte gentilmente. Pior ainda, quando recebe uma grande bronca, a esposa não aceita as palavras do marido. Portanto, os comentários do marido são inúteis. Segundo os sábios, assim como é mitzvah advertir alguém que ouve com atenção, é mitzvah não advertir quem não ouve com atenção. Como a mulher não consegue ouvir as críticas do marido, seus comentários irão apenas aumentar a tensão e o ressentimento. Eles podem até transformar um erro acidental dela em uma transgressão proposital. 3. Comentários são ofensivos. Aos olhos da esposa, não apenas as críticas, mas o menor comentário indelicado, mesmo se dito com a melhor das intenções, são afrontas à sua dignidade. Ela fica insultada, nervosa e rancorosa, certa de que seu marido não a ama. Se amasse, por que tentaria encontrar defeitos nela o tempo todo? O famoso cabalista Rabino Avraham Azulay parafraseou a Mishina do Tratado Avot e disse: não olhe uma pessoa em seu momento de fracasso ou fraqueza, pois assim ela se esconderá para que ninguém a veja. E quando você descobrir sua falha, ela pensará que você se alegra com seu sofrimento. Se o marido fosse sensível, saberia como são ofensivas e humilhantes as críticas feitas à esposa, mesmo quando faladas com delicadeza e boas intenções. Se ele soubesse como seus comentários são afiados e perfuram seu coração, ele não os faria. 4. A que critica é arrogante.
A verdade é que maridos críticos não costumam fazer seus comentários com gentileza ou boas intenções. Muitos têm um desejo incontrolável de estar sempre comentando, criticando, reclamando e encontrando defeitos nas pessoas próximas. Esse desejo acontece por arrogância, crueldade e profunda falta de autocontrole. O marido deve se perguntar de onde vêm seus comentários e suas críticas. Se ele for honesto consigo mesmo, vai descobrir que sua compulsão para criticar o tempo todo é sinal da própria arrogância, falhas de caráter e crueldade, características que precisam ser trabalhadas. 5. Comentários são prejudiciais. Muita gente tem a tendência de se colocar para baixo, especialmente as mulheres. As mulheres muitas vezes sentem que não estão fazendo o suficiente, que não são boas o suficiente ou que não estão agradando o marido. Um marido crítico joga lenha na fogueira da autoperseguição e baixa autoestima. Ele justifica e reforça os sentimentos negativos da mulher sobre si mesma. Em casos extremos, suas críticas podem levá-la direto ao divã do psiquiatra. 6. O pedante não pode ensinar. Um marido pedante não tem paz conjugal, dizem os sábios, Mishna, Tratado Avo, Capitão 2, que o pedante não pode ensinar. Portanto, o marido não conseguirá provocar uma mudança na esposa por meio de comentários e críticas. 7. Comentários são perigosos. O homem que repreende a mulher provavelmente cairá nas armadilhas de várias transgressões da Torá, como cultivar a raiva e envergonhar e causar sofrimento ao próximo. Ironicamente, o marido que critica a mulher por ter cometido um pequeno erro acaba cometendo grandes transgressões, perturbando a paz no lar e afastando a presença divina de casa. O que é pior, o pequeno erro dela ou a grande transgressão dele? 8. Comentários são como bumerangues. Diz o velho ditado que quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado do vizinho. O marido deve saber que quando critica a esposa, está se expondo também a receber críticas. Esclarecimento. Tudo o que foi dito até aqui se aplica a situações em que o marido faz comentários e críticas depois do ocorrido. Mas se ele vê que a esposa vai cometer um erro, pode guiá-la gentilmente antes que ela faça algo errado. Há uma enorme diferença entre orientação e crítica. Como ela irá mudar? O Yeserá, inclinação para o mal, instiga o marido a criticar a mulher com o argumento de que isso é para o bem espiritual e material dela. O Yeserá se esconde nos pensamentos dele e diz: ninguém é perfeito. As pessoas querem melhorar, progredir na vida. Como a minha esposa vai avançar se eu não ajudar? Ela devia ser grata pelos meus comentários e críticas. Se eu realmente a amo, como posso ignorar os danos que ela causa a si mesma com seus erros? Como ela pode mudar se eu não ajudar? Antes de desmontarmos as armadilhas do Yeserá, vejamos o que acontece no coração de uma mulher quando o marido a critica. No momento em que o marido faz um comentário sobre algo que sua esposa fez, não importa o quão gentil ou justificado, ainda mais se o comentário for injusto ou rude, seu coração murcha e sua alma escurece. Ela se vê como inútil e fracassada, perdendo qualquer vontade de melhorar. Tudo o que sobra é sua necessidade de sobreviver. Portanto, como uma loba ameaçada e machucada, ela tenta recuperar o que sobrou de sua dignidade mantendo sua atitude e se justificando, mesmo se sua resposta for ilógica. Nessas horas, ela mostra as garras. Para uma mulher, admitir um erro ou uma falha é pior que morrer. Por isso, ela faz tudo para proteger sua dignidade que, como o oxigênio, é a fonte da sua vitalidade. Tirar-lhe a dignidade é, consequentemente, o equivalente a ameaçar-lhe a vida. O marido geralmente pensa que sua esposa é a única mulher no mundo tão sensível a críticas. Ele diz a si mesmo: que tipo de mulher é essa que nega a verdade? Ela nunca se desculpa por seus erros. Ele fica chateado e não percebe que toda mulher é como a sua, não consegue admitir seus enganos mesmo se quisesse. Quando ele vê que ela não pode admitir a verdade ou aceitar críticas construtivas, ele fica triste, irritado e se aborrece com a aparente falta de integridade e arrogância da mulher.
O marido se aborrece especialmente com os erros visíveis da esposa, os quais o IECRA está sempre pronto a aumentar. Ele não consegue entender porque ela não admite que a comida queimou, a cozinha inteira cheira a carvão. Quanto mais ele tenta explicar que a caçarola devia ter sido assada por 45 minutos e não por 2 horas, mais ela luta para se defender. E o círculo vicioso continua. Quanto mais ele reclama e se aborrece, mais ele a destrói e provoca a fúria e as irracionais dela. Quanto mais ele a humilha, mais ela sufoca. O coração da esposa se enche de ódio e desespero, e ela repudia o marido como repudiaria alguém que tentasse apunhalar seu coração. O marido que não entende a sensibilidade da mulher a críticas considera suas reações como expressões de insanidade. O que foi que eu disse? Minha intenção não era criticar. Por que ela está reagindo com tanta violência? Ela perdeu o controle. Ele não percebe que não precisa falar palavrões ou cometer agressões físicas para ser considerado um marido agressivo. Enquanto ele continuar a fazer comentários e críticas, a vida dela não vale a pena. As mulheres sujeitas a críticas passam por um grande sofrimento emocional, ao ponto de ter um colapso nervoso. Elas odeiam o marido e tudo o que ele representa. Se ele critica em nome da Torá, a esposa odiará o marido, a Torá e até mesmo Hashem, Dias nos livre. Ela fica suscetível a parar de cobrir a cabeça e a abandonar toda a religião, até mesmo a procurar consolo proibido. Agora que sabemos o que acontece com a mulher quando o marido faz um comentário ou crítica, vamos perguntar ao marido: você ainda acha que pode mudar sua esposa por meio de suas críticas? Você ainda se pergunta como ela irá mudar? Você ainda está disposto a correr o risco de destruir sua vida, a vida dela e a de seus filhos com suas críticas? A melhor maneira. Tudo o que foi dito até aqui se resume a uma sólida conclusão: o marido deve evitar criticar a esposa a qualquer custo. Talvez você esteja se perguntando: tudo parece bom em teoria, mas como é possível ignorar as falhas da minha esposa na prática? Não somos anjos, e há coisas que ela faz que me aborrecem. Se fico quieto, um dia posso acabar explodindo. Então como faço para que ela corrija suas falhas materiais e espirituais? Não há um modo de convencê-la a melhorar ou fazer teshuva. Não é essa a minha obrigação de marido? Não diz o Talmud que se o marido não guia sua família, ele é culpado por seus pecados? Está certo eu me afastar e deixar minha mulher transgredir sem fazer nada? Qual a melhor maneira? A resposta é: além de todas as razões pelas quais não devemos criticar ou comentar, lembre-se do motivo principal: a mulher é o espelho do marido. Se vemos uma imagem feia, quebramos o espelho? Não. Corrigimos a imagem. O marido deve saber que ele não precisa corrigir a esposa. Em vez disso, ele tem de arregaçar as mangas e começar a melhorar, a se aperfeiçoar. Quando ele se corrige, a mulher melhora automaticamente. O ponto principal é que todas as imperfeições e erros da mulher são reflexos do que o marido precisa corrigir. Se ele sofre, pode estar certo de que merece o sofrimento que ela lhe causa. Sua única saída é a teshuva. No entanto, apenas evitar comentários e críticas não é suficiente. O marido deve se esforçar para enxergar apenas o lado bom da esposa. Ele tem de saber que ela, por si mesma, é uma pessoa fabulosa. Mas, infelizmente, ela reflete os atributos negativos do marido para que ele possa saber como fazer teshuva. Isso nos leva aos clássicos ensinamentos do Rebbe Nachman sobre como encontrar as características positivas. Likutei Moharan I, 282, devemos sempre julgar favoravelmente, mesmo a uma pessoa totalmente perversa. Devemos tentar descobrir sua parcela de bondade, pois assim a elevamos a um nível de bondade que pode iniciar seu arrependimento completo. O princípio de invocar uma reação favorável por meio de julgamento também favorável é aparentemente incoerente. De acordo com o senso comum, o aperfeiçoamento ocorre quando apontamos os erros à pessoa e a motivamos a corrigi-los. Em casos extremos, repreensões e punições severas contribuirão para esse objetivo. Segundo o pensamento chassídico, vale o oposto.
A melhor maneira de ajudar uma pessoa a melhorar é mostrando-lhe seus pontos fortes. Quando julgamos uma pessoa favoravelmente, damos a ela a alegria de saber que os outros a têm em grande estima. Isso lhe dá vontade e motivação para melhorar. Essa manobra de julgar os outros para o bem é tão forte que funciona até mesmo quando pensamos em uma pessoa favoravelmente. Palavras gentis, porém, aceleram ainda mais um esforço de aperfeiçoamento. Quando o marido procura ver apenas as coisas boas de sua esposa e a elogia frequentemente, ele dá a ela o incentivo e o desejo de realmente agradá-lo. Nenhuma mulher é ingrata, ela irá encontrar alguma maneira de retribuir a bondade do marido. Quando a esposa está feliz, tem a força interior para tentar melhorar. Quando ela é alvo de críticas dolorosas, não terá força nem para fritar um ovo. O marido deve lembrar que o mesmo santo Rebbe que adverte contra críticas é o Rebbe que nos ensina a procurar as características boas da pessoa e a julgar os outros favoravelmente. O marido que internaliza esses dois conselhos é vitorioso em dois aspectos. Primeiro, ele não vê defeitos na mulher e, portanto, nunca está insatisfeito com ela. Segundo, ele vê apenas o lado bom da esposa e a ama, o que dá a ela o poder e o incentivo de retribuir ainda mais. O caminho do meio. Se depois de tudo o que aprendemos o marido ainda quer falar com a esposa e tentar corrigir algo que ela esteja fazendo errado, ele deve lembrar que não deve comentar. Segundo o Gaon de Vilna, devemos aprender com Hashem, que virou os olhos enquanto Adão e Eva pecavam comendo o fruto proibido. Hashem dirigiu-lhes a palavra somente depois que eles se cobriram. O marido deve fazer o mesmo. Se ele vê a mulher cometendo um erro, deve esperar 2 ou 3 dias para mencioná-lo. Antes de falar com a esposa, o marido deve rezar a Hashem para que ela não se sinta menosprezada ou triste e que aceite tranquilamente o que ele tem a dizer. O marido deve se expressar de maneira positiva. Por exemplo, como é bom não falar mal de ninguém, ou como é maravilhoso ser um exemplo positivo para os nossos filhos. Ele deve falar em momentos ternos, como quando caminham juntos ou jantam sozinhos. Ele tende a encobrir a mensagem com palavras de amor, compreensão e preocupação pelo bem-estar dela. Em vez de criticá-la por ficar acordada até tarde, ele deve dizer: "Querida, estou preocupado com sua saúde. Você precisa de um mínimo de descanso para funcionar e para a sua beleza brilhar. Você trabalha tão duro durante o dia, merece um bom descanso." As palavras-chave são amor, consideração, compreensão e preocupação. Mais uma vez, os comentários gentis não são o melhor caminho. É uma espécie de caminho do meio, para quem ainda não se acostumou a evitar o criticismo. Um homem determinado a servir Hashem sabe que a Shalom Bait depende apenas de si mesmo e do ambiente que ele cultiva em casa. Nada melhor para criar uma boa atmosfera no lar do que um marido que evita comentários e críticas.